Toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade seja dada ao nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. A todos que nos acompanham, eu gostaria de vos deixar a paz do Senhor. Que esta paz que excede todo entendimento possa invadir a sua casa, a sua família, neste presente momento. Eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos adorando ao Senhor e de poder estar anunciando a palavra de Deus neste momento oportuno. A todos os organizadores deste momento, ao NAAD, que Deus possa abençoá-los de uma forma poderosa. Sem perca de tempo, abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo capítulo 3. Livro de Êxodo capítulo 3, para a nossa meditação nesta noite. Êxodo capítulo 3, que nos diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Eu gostaria de ler mais uma vez. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que é poderosa, de uma palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos capacita, que nos enriquece. E este texto, para mim, é um texto muito edificante, porque vai nos revelar um momento histórico, um momento marcante, um momento que impactou a vida de um dos homens mais ilustres da Bíblia Sagrada, a saber, Moisés. Este homem que, através desta experiência do capítulo 3, recebeu um chamado da parte de Deus, recebeu uma revelação da parte de Deus, que foi capaz de mudar toda a trajetória daquilo que ele estava fazendo na face da terra. O texto vai nos informar que Moisés, ele apacentava as ovelhas do seu sogro, sacerdote de Midian, e de repente Moisés, ele está do lado ocidental do deserto, melhor dizendo, e ele chega ao monte de Deus, o monte Horebe. Perceba uma palavra que se encontra no meio deste monte de Deus. Nós podemos observar aqui uma palavra que fica marcado, que é a palavra deserto. Moisés estava em um lugar árido, em um lugar que não produzia, em um lugar seco, em um lugar que não tinha muita água, e este lugar era o deserto. Mas no meio deste deserto, ele pôde se encontrar com Deus, que é através deste encontro que Moisés tem com Deus, que o Senhor, ele vai começar a fazer coisas grandes através da vida de Moisés. Eu gostaria de falar um pouco sobre este deserto e sobre este monte de Deus, este Horebe, que Moisés, ele se deparou quando ele apacentava as ovelhas do seu sogro, o sacerdote de Midian. Este deserto que Moisés, ele está vivenciando, este deserto que Moisés está passando, foi o estopim, o trampolim para que ele pudesse, logo após se encontrar com Deus e poder contemplar uma sarça que ardia, mas não se consumia.
Este deserto foi o ponto inicial, o ponto marcante, o ponto culminante para que Moisés pudesse contemplar algo que ele nunca havia contemplado antes, que era uma sarça que ardia e não se consumia, e de repente uma voz majestosa falando com ele através daquele fogo aceso naquela sarça. Louvado seja o nome do Senhor. O deserto representa muitas coisas para nós que somos chamados, que somos escolhidos, que somos jovens servos e servas do Senhor nosso Deus. O momento que nós estamos vivenciando nos dias atuais é um momento que todos, independente da raça, independente do sexo, estão vivenciando sobre uma fase de deserto, onde aquilo que talvez nós plantamos, nós não conseguimos ver o resultado de forma imediata. Talvez aquilo, o nosso trabalho já não está dando mais o retorno que nós esperávamos. A situação que o mundo vive hoje é uma situação caótica, é uma situação desértica, mas há uma palavra de Deus no meio deste deserto. Há um recurso de Deus no meio desse deserto, há uma promessa de Deus no meio desse deserto, porque para Moisés o deserto não era o fim, para Moisés o deserto era apenas o começo de uma nova história, de um novo progresso na vida dele e do seu ministério. Moisés, depois do deserto, ele é um homem diferente, ele é um homem transformado. Antes do deserto, nós conhecemos a história. Moisés é um fugitivo, um errante pelo caminho, alguém que está correndo de um lado para o outro, sem recursos, sem uma casa, sem uma estadia. Mas quando Moisés se encontra com Deus no meio daquele deserto, quando Moisés se depara com um fogo que se acende e a voz do Todo-Poderoso chamando, perguntando, o revelando a sua glória, Moisés se torna um homem diferente. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está me ouvindo nesta noite. Eu tenho uma palavra dos céus para você que está nos acompanhando. Talvez você se encontre em um deserto, talvez a situação da vida, o momento, a circunstância te levou, te encurralou para o deserto, e talvez você pensa, é o final, eu não vejo saída, eu não vejo a luz, lá neste buraco eu não vejo mais recursos. O Senhor está dizendo, está apenas começando para você. Talvez você acha que é o final, mas no aspecto do homem talvez seja o final, mas ao olhar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é apenas o início de uma nova história que Deus está fazendo através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés é um homem diferente. Antes do deserto ele é uma pessoa, ele tem um comportamento, mas depois do deserto ele é um homem poderoso, ele é um homem cheio de coragem, porque quem chamou ele foi o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que é banhado de majestade, riqueza, honra e glória. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés vai ter uma experiência. E quem sabe este momento desértico que nós estamos passando não é um momento propício, não é um momento específico, não é um momento particular para que as nossas vidas estejam debruçadas diante do altar do Deus que nos chamou.
Moisés, antes do deserto, ele achava que ele era o libertador, que ele tinha o conhecimento, que ele tinha a postura certa. Tanto é que ele vai matar um egípcio para tentar defender os seus irmãos. Ele achava que ele podia agir com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, mas depois do deserto, depois da experiência, depois do momento desértico, depois do momento infrutífero, Moisés entendeu que ele não era nada na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele entendeu que a sua mão, que a sua força, que o seu agir não valia de nada se ele não estivesse alinhado com o centro da vontade do nosso Deus. Então a postura de Moisés vai ser diferente. Este deserto quer mudar a nossa postura. Esse deserto quer mudar a sua postura. E não é uma postura de fracassado, derrotado. Não. Este momento quer te dar uma coragem, não em si mesmo, mas uma coragem naquele que te chamou no meio deste deserto. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo de deserto, eu me lembro de Jesus Cristo, que entra no deserto guiado pelo Espírito Santo. Mas quando ele sai do deserto, o texto nos diz em Mateus capítulo 4, que ele sai do deserto cheio do Espírito. Ele entra no deserto guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito. Mas quando ele sai do deserto, quando ele passa pelo processo do deserto, ele sai do deserto cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que os céus quer fazer conosco. Neste momento de deserto, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo, nós estamos sobre a vontade do Espírito Santo. E a vontade de Deus para nós é, sem dúvida, é que saiamos deste deserto mais cheios do que nunca, é que saiamos desse deserto com a nossa alma fervorosa por mais almas se rendendo aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito de Deus no meio desse deserto é de nos dar uma coragem indizível, indescritível. O propósito de Deus no meio deste deserto é nos dar uma força para combatermos as forças das trevas de Satanás, porque Jesus, no meio daquele deserto, ele se fortaleceu, ele se preparou para o que viria depois, para as batalhas depois, para as dificuldades do Getsemane e também da cruz do Calvário, as dores que Cristo iria sofrer. Ele se preparou antes. Então ouça esta palavra na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. Este deserto não é para te matar, este deserto não é para te aniquilar, este deserto é uma preparação de Deus para a sua vida, porque antes Moisés era apenas um errante pelo caminho, mas depois Moisés foi escolhido como libertador de Israel, e como prova disso, Deus velava pela sua vida. Quando Moisés precisou da intervenção de Deus no meio daquele deserto, guiando o povo uma terra prometida, Moisés disse: Deus, estamos diante do Mar Vermelho, os egípcios estão atrás, Faraó está atrás com seus cavaleiros, o que é que vamos fazer? E o Senhor respondeu: Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche. Moisés tinha autoridade de Deus na face da terra para pisar no Mar Vermelho e aquelas águas formarem parede de um lado e de outro, e aquele povo passou em terra seca, porque o deserto ensinou para Moisés que no meio do caminho há uma dependência em Deus, e quando somos dependentes de Deus, Deus abre os céus, manifesta a sua glória, porque somos os seus servos.
muitas pessoas que desistem, há muitas pessoas que, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Há muitas pessoas que fracassam quando o fogo vai se aumentando, quando a prova vai se aumentando, quando o deserto vai ficando mais longe das terras verdes, das plantações bonitas. Mas é o momento que Deus está reservando para estarmos a sós com Ele. A visão de Deus, a visão de Moisés antes do deserto era uma. A visão de Moisés depois do deserto era outra. Então Deus está nos chamando para passarmos neste deserto unicamente com Ele, sem distrações. Aproveite este momento para se fortalecer em Deus. Aproveite este momento para alinhar a chamada de Deus na sua vida sobre a face da terra. Aproveite este momento para entender o propósito de Deus na sua vida e entender uma vez mais que você não é um derrotado, por mais que tudo esteja indo ao contrário daquilo que você planejou. Moisés, até um dado momento, ele agia de acordo com aquilo que ele via. E muitas das vezes nós somos assim. Agimos conforme aquilo que nós sabemos ou pensamos. Mas depois do deserto, Moisés caminhava sobre o olhar de Deus. Moisés era direcionado de acordo com os sinais de Deus. E é isso que o Senhor está nos propondo. Quando eu falo de deserto, eu me lembro de Elias, quando ele fugiu para o deserto com medo, sobre uma ameaça de Jezabel. E no meio daquele deserto, enquanto ele tentava fugir, Deus foi lá, e através de um anjo apareceu para ele e disse: Elias, o que fazes aqui? Não é tempo de morrer, não é tempo de desistir. Cumpre a missão que o Senhor te concedeu para fazer. Porque tem muita gente que chega no deserto e acha que é o fim, que acabou. Mas eu gosto de falar do deserto, porque no deserto é sempre um lugar de refrigério para a nossa alma. É sempre um lugar de animarmos, de fortalecermos a nossa fé no Deus que nos chamou. E Elias recebe aquela palavra, havia um pão, havia ali um banquete preparado para ele. O anjo disse: Elias, come, bebe, vai. Faça a tua caminhada em nome de Jesus. Porque o deserto é só um momento, é só um processo, é só um estágio, é só uma fase, é só uma faculdade para nos preparar para aquilo que Deus há de fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Moisés, ele tirou algumas conclusões
desta experiência gloriosa que ele teve com Deus. E a primeira conclusão, a primeira lição que Moisés ele recebeu da parte de Deus é que quando Deus lhe falou a respeito do que iria fazer através da vida de Moisés, do chamado de Deus para libertar aquele povo que estava cativo, dizendo para Moisés: vem Moisés, e te enviarei a Faraó, que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, ele tira a primeira lição daquela experiência. Ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Antes do processo do deserto, da experiência, Moisés entendia por si só que ele era o libertador, que ele era aquela pessoa que iria mudar o quadro daquele cenário que os hebreus estavam vivenciando. Mas depois da experiência, depois do processo, depois que o fogo ardeu através daquela chama, daquela sarça, e Moisés ouviu a voz de Deus, Moisés, parece-me que ele vira para Deus e diz: quem sou eu para ir até Faraó e tirar aquele povo, libertar aquele povo? Ele estava dizendo: eu não tenho condições. É aí que se inicia os propósitos de Deus. É quando nós olhamos para nós e entendemos que nós não somos nada. É quando olhamos para nós e entendemos que nós não temos condições para executar o plano de Deus, para executar a chamada de Deus, para executar aquilo que Deus está falando e nos revelando. Moisés entendeu: quem sou eu? É desses que Deus gosta. Quando você olha para dentro de você e entende que se não for Deus na sua vida, se não for a mão de Deus na sua vida, você não é ninguém. Moisés entendeu: quem sou eu? Aleluia. Quando nós entendemos que nós não somos nada, Deus nos revela que Ele é tudo em nós. Quando nós compreendemos que não temos nada, Deus nos faz entender que Ele é tudo em nossa vida. Quando você começa a compreender que você não tem condições, que você não tem jeito, que você não leva jeito para coisa, aí Deus se agrada, aí Deus tem prazer de descer e fazer com que você desfrute da glória, da presença, do poder dele sobre a sua vida. Porque há muitas pessoas que têm uma postura de bater
no peito, de achar que é alguma coisa, que pode alguma coisa, que faz alguma coisa. Mas quando eu falo disso, irmãos, eu me lembro da palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz: já não vivo mais eu. Ele está dizendo: as minhas vontades caem por terra, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: é Cristo quem me dá força, é Cristo quem me dá vida, é Cristo quem me dá ânimo, é Cristo quem me sustenta, é Cristo quem me fortalece, é Cristo quem me dá graça para vencer as batalhas desta vida. Já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você entende que você, diante da grandeza, do propósito de Deus na sua vida, não é nada. Deus, Ele faz questão de operar maravilhas, nem que seja no deserto, nem que seja diante dos seus inimigos, não tem problema. Você entendeu que não é nada, e quando você entende que não é nada, Deus se revela com tudo dele sobre a sua vida. A segunda lição que Moisés vai aprender: primeiro, ele entendeu que ele não era nada. A segunda lição que Moisés aprende com Deus nessa experiência: Deus diz a ele: eu serei contigo. Glória a Deus. Eu não estou sozinho. Moisés entendeu que ele não iria sozinho. O próprio Deus se declarou para ele e disse: eu sou contigo. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Moisés, eu sei que você não é nada, é por isso que eu vou com você. Eu sei que você não entende nada, é por isso que eu vou com você. Eu tenho uma palavra de Deus para você: Deus é contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não irá parar no meio deste deserto, porque o Deus dos céus, aquele que nos faz prosperar, aquele que nos deu força até este presente momento e estará conosco até a consumação dos séculos, está dizendo: você não está sozinho, a sua família não está abandonada. Há um Deus que vela para cumprir a sua palavra sobre a face da terra. Então fica tranquilo, este chamado que você recebeu, esta promessa que você recebeu, Deus sabe que você não tem condições de receber, mas Ele está dizendo: não se preocupa, não vai ser as suas condições que vai definir o que eu vou fazer na tua vida. É aquilo que eu disse, é aquilo que eu falei, é aquilo que eu prometi que vai se cumprir sobre a tua vida. Eu serei contigo. Se Deus está conosco, temer a quem? Se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, a quem eu temerei? Aleluia. Moisés aprendeu que Deus estaria com ele. E não só isso, o Senhor disse: eu vou estar com você, Moisés, através dos meus sinais. Os meus sinais caminharão junto com você. Oh, irmãos, como eu amo a Bíblia Sagrada. Porque quando Moisés precisou dos sinais de Deus, quando Moisés estava com aquele povo rumo à terra prometida e não tinha água, Deus dizia para Moisés: Moisés, pega este galho de árvore,
pega este galho e toca nas águas. E as águas eram aptas para matar a sede. Era Deus dizendo: Moisés, eu não te prometi que eu estaria com você através dos meus sinais? Olha a minha mão aí. Quando o povo precisava comer e eles olhavam para o lado e para o outro e não sabiam o que fazer, e até murmuravam dizendo: Moisés, você nos tirou para morrermos aqui no meio deste deserto. Lá éramos cativos, mas tínhamos comida. E Moisés olhava para Deus e dizia: Deus, o povo está precisando de comida. E Deus dizia para Moisés: Moisés, fica tranquilo. E aquele povo se alimentava da provisão, do sinal de Deus na vida de Moisés. Louvado seja Deus. Deus é um Deus que se revela através dos seus sinais. Eu não sei em qual área você precisa do sinal de Deus. Se Deus falou que estaria com você, Ele está. E Ele vai provar isso através dos seus sinais. Seja a providência que você precisa, não está na mão do homem, está na mão de Deus. Moisés não conseguiu resolver aqui na terra. Ele teve que se direcionar a Deus e dizer: Deus. A primeira lição que Moisés aprendeu é que ele não era nada. Segunda, que Deus estaria com ele através dos seus sinais. Moisés iria entender que de fato Deus estava com ele. O terceiro sinal: Moisés vai perguntar a Deus e vai dizer: Deus, quando eu descer até aquele povo, quando eu obedecer a tua voz, como é que eu vou me apresentar? Eu sei que é o Senhor quem falou comigo. Quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. O Senhor nos permite transmitir esta palavra neste momento tão conturbado que nós estamos vivenciando. Mas há um nome poderoso acima de nós, maior do que o prefeito, maior do que o governador, maior do que o senador, maior do que o deputado, maior do que o presidente. Nós servimos a um Deus que o seu nome, Ele tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. E para Moisés Ele disse: eu sou o que sou, Moisés. Para Moisés Ele disse: diga que é o eu sou que enviou a vós. E encerrado o papo, nós temos um eu sou que está conosco. O eu sou que é capaz de suprir qualquer necessidade, seja no aspecto financeiro, espiritual, material. Esse eu sou, ele provou para Moisés no decorrer da sua caminhada, no decorrer de todo o processo.
no desenvolver do chamado de Deus na vida de Moisés. Moisés entendeu o quão poderoso é este grande, este majestoso eu sou, que provou para ele de mínimos detalhes que ele estava bem pertinho de Moisés, que ele estava dando força para Moisés cumprir a chamada dele sobre a face da terra, que era uma missão grande, uma missão difícil. Eu encerro esta palavra contando uma pequena história de 2 jovens que estavam na guerra de trincheiras em 1917, quando no meio da guerra, no meio da batalha, daquele campo, onde aqueles 2 jovens receberam uma missão do seu superior. Eram britânicos contra os alemães na Primeira Guerra Mundial. E aqueles 2 jovens, recém-chegados àquele exército, receberam uma missão. Eles eram britânicos e a missão era árdua e difícil, mas o seu superior havia dado a eles aquela missão. Eles não podiam dar não como resposta. Um ficou meio desanimado, mas o outro teve coragem e disse: vamos entregar a mensagem que o nosso superior pediu. Eles precisavam entregar uma mensagem dizendo que era para os seus amigos que estavam do outro lado da batalha não avançar, porque os alemães haviam preparado uma emboscada. No meio do caminho, um dos jovens soldados britânicos morreu no meio da caminhada, e aquele outro jovem teve que ir sozinho, enfrentando as balas, as bombas que eram lançadas contra ele. Mas ele não desistiu, porque havia uma ordem do seu superior. E ele foi caminhando no meio dos buracos, no meio daquele deserto, entre as trincheiras dos alemães, porque eles haviam recuado e havia um espaço para ele avançar sozinho. Mas ele estava alinhado com a voz, com a missão que o seu superior havia dado para ele. E ele suspirava sem dormir, com fome, com sede. Conseguiu chegar no território dos alemães. Pela madrugada, fugindo dos alemães, ele cai no rio e ele é levado já dentro da cidade. É levado por aquele pequeno rio. Ele vai caminhando, guiado pela bússola, e quando ele já não aguentava mais ficar em pé, ele parava e dizia: eu preciso cumprir a ordem do meu superior. E ele, com fome, com sede, continuava a caminhar. E de repente ele acha os seus amigos soldados, já preparados para avançar naquela guerra. No meio daquele movimento todo, já perdendo o sentido, a força do corpo, ele tenta procurar o outro superior que era para ele entregar a mensagem. Ele começa a caminhar, e quando ele acha que está chegando, não chega. Quando ele acha que ele encontra o outro superior, ele não encontra, e ele diz: nossa, eu não vou conseguir chegar. Mas ele não desiste, no meio daquele bombardeio, porque os soldados avançaram na guerra. Os soldados ainda não ouviram a voz do superior, que era para embarcar aquele avanço.
Ele continua caminhando e caminhando e caminhando e caminhando. Quando chega numa trincheira, no lugar fechado, escuro, algumas autoridades tentam barrá-lo. Ele estava sem mochila, sem arma, sem bomba. E ele chega diante do outro superior, que era para ele entregar a mensagem, e diz: eu recebi a mensagem do meu superior. É para embarcar o avanço. E aquele superior não acredita. Como é que você chegou aqui? Ele disse: eu apenas cumpri a ordem do meu superior e deu certo. Eu encerro esta palavra vos dizendo: se Deus te falou, nem que você enfrente canhões, bombas, terremotos, não tem problema. O Deus que falou, o Deus que te comunicou no meio daquele deserto, no meio deste deserto, Ele é poderoso para te dar forças necessárias para chegar do outro lado e cumprir a missão que você recebeu. Você não está sozinho. Muitos já morreram e desistiram no meio do caminho, mas você está vivo. E se você está vivo, os planos de Deus ainda estão vivos na sua vida. Onde quer que você esteja, eu gostaria de orar por você neste momento. Peço que você feche os seus olhos. Eu não sei qual missão você recebeu da parte de Deus. Eu não sei da força que você necessita para cumprir a ordem de Deus, para se manter na posição, para se manter avante no meio deste vendaval, no meio desta guerra, no meio desta tempestade. Eu não sei o que você precisa, se é recursos espirituais, eu não sei o que você necessita, mas o Senhor, Ele me autoriza, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, a vos dizer nesta noite: não pare no meio deste caminho. Se Moisés tivesse desistido, ele não seria reconhecido como o grande libertador de Israel. Ele não seria reconhecido como aquele que Deus deu-lhe autoridade sobre o povo hebreu, e através dessa autoridade eles foram libertados da escravidão de Faraó. Então a ordem de Deus para você é: não pare, porque quem está com você é maior. Quem está com você é maior. Quem está com você passa com você no meio da tempestade. Quem está com você passa com você no meio do fogo. Quem está com você passa com você no meio desta chuva, no meio de qualquer circunstância, assim como ele foi com Daniel no meio do fogo. Deus estava lá assistindo aqueles 3 jovens adoradores que não se venderam, mas cumpriram a ordem do Deus Todo-Poderoso de não se dobrar diante de qualquer imagem. Então a ordem de Deus para você é: não pare. A ordem do Espírito Santo de Deus para você: não desista, não jogue a toalha. Há um Deus que vela pela sua palavra e te dá poder nesta noite para ir avante. Talvez você não se sinta alimentado como aquele jovem que recebeu aquela missão. Talvez falta-lhe água no meio deste caminho, não tem problema. Talvez você teve que jogar a mochila por não aguentar esta carga pesada sobre a tua vida, mas não tem problema. Se Deus te deu a mensagem, se Deus te deu a mensagem, entrega, cumpra o teu chamado, porque Deus é com você. O Senhor visita a sua casa hoje por inteiro. O Senhor visita a tua família. Faço tudo, mas vem novamente. O Senhor traz um renovo. Eu mergulho. O Senhor traz
na minha refrigério no meio deste deserto. Mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, esteja conosco. Visita esta casa, visita esta casa. Eu me rasgo, Adore ao Senhor. Onde quer que você esteja, faço tudo, mas vem novamente. este refrigério da parte de Deus, Eu mergulho, receba este alimento da parte de Deus, mas peço que receba esta tua promessa da presença parte de Deus. aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Quem Deus. já pisou no santo Adore esse Deus, adore esse Deus, adore esse Deus, lugar, adore esse Deus, adore esse Deus, adore esse Deus. Glorifique esse Deus que caminha conosco no meio do deserto, no meio da prova, no meio do fogo. a glória de Deus. Glória, A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, a majestade. Bendito seja o nome do Senhor. Graças nós